Olá, boa noite! Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos dando mais um início a uma live na quarta-feira. Então vamos lá, vamos começar mais um encontro com a Kátia, né? O Eletro com a Kátia. Vamos falar, né, hoje nós vamos falar sobre fototerapia. Que legal, vamos lá. Tem bastante assunto hoje, é interessante. Ah, outra coisa, né? Antes da gente estar iniciando aqui a live, é, hoje é dia 18 de janeiro, então é dia do esteticista. Então, parabéns a todos os esteticistas que batalham, né, todos os dias aí, representam nas classes. Eu também sou esteticista, né? Então parabéns aí a nós. Bem, então, esse Eletro com a Kátia é uma série de encontros, né, onde nós vamos estar trazendo aqui assuntos relacionados a tratamentos estéticos com eletroterapia. Tá? Então, aqui nós vamos abordar estratégias para você potencializar os resultados dos seus clientes, programando os equipamentos, né, de uma forma mais personalizada e assim, né, entregar e potencializar os resultados aí, tá bom? Bem, para quem ainda não me conhece, eu sou Kátia Takahashi, esteticista e também sou expert em eletroterapia. Bem, muitas pessoas aqui talvez já me conheçam também lá da TechPlace Ibramed, né, que é uma revenda autorizada Ibramed que vende equipamentos de estética. Então eu trabalho lá também, onde eu ministro cursos, também dou treinamento de manuseio dos equipamentos, suporte para dúvidas, tá? Então, e foi lá que eu apaixonei pela eletroterapia, tá? Então, e isso, né, no dia a dia com que eu convivo lá, né, fez com que eu me apaixonasse pelos equipamentos, pelos aparelhos e ver também tudo que eles fazem. Gente, e nas horas vagas eu também sou professora universitária, tanto é que eu tô vendo aqui várias vezes alunas aqui entrando aqui na live, né? Já a saudade de vocês, a Tenilza, a Maria, a Eli também acabou de entrar, todas minhas aluninhas, né? Então sejam muito bem-vindas aí, meninas. Bem, fazendo, né, trabalhando aí no dia a dia, eu percebi, né, por que surgiu esse projeto de vir aqui fazer live com vocês, trazer um pouco desse mundo da eletroterapia? Porque eu percebi que muitas pessoas, né, quando vinham comprar equipamento, eu dava esses manuseios do equipamento, eu percebi que muitos tinham dificuldade em trabalhar com os equipamentos, saber para que eles serviam, para que age, né? Então, eu comecei a dar cursos de eletroterapia de uma forma VIP, inclusive eu dei um hoje, né, sobre correntes faciais. Mas mesmo assim, né, eu queria abranger um maior número de pessoas. Então, eu falei assim, por que não? Então, vir aqui, né, nessas lives, nesses vídeos e trazer um pouquinho sobre esse mundo da eletroterapia para vocês aí. Então, é dessa forma que nasceu esse projeto para 2023, para trazer a eletroterapia aqui para vocês de uma forma um pouco mais leve, né? E para que vocês possam então ampliar esse conhecimento e para quem já tem equipamentos, para poder aproveitar mais ainda, né, esse equipamento que vocês têm, o potencial, tudo que ele pode oferecer. E para quem ainda não sabe qual aparelho comprar ou qual aparelho investir, também abrir aquela mente, né, para fazer assim, não, esse aparelho serve para isso e tal. E aí vocês poderem então trabalhar com a eletroterapia, com esses equipamentos de uma forma mais tranquila e segura. E principalmente oferecendo resultados aí para suas clientes, certo? Bem, esses encontros eles vão ser realizados às quartas-feiras, então me acompanhe toda quarta-feira às 20h23. Aí já me perguntaram, Kátia, por que 20h23? Gente, nós estamos em 2023, tá? Então ficou 20h23, só que horário de Brasília, tá? Porque tem mais pessoas aí do Brasil todo acompanhando, então ficou 20h23 de horário de Brasília às quarta-feira. Tá? Talvez eu entre ainda também um outro dia da semana, mas daí eu aviso também, ou também pode ser uma live surpresa, então me acompanhem aí.
Bem, o tema de hoje, então, como eu falei, é quais são as diferenças dos equipamentos de fototerapia. Então, nós temos aí no mercado vários tipos de equipamentos de fototerapia, né? Então, assim, para que serve? Quais são as diferenças entre eles? Então, vamos falar e desmistificar um pouquinho sobre esses equipamentos, né? Tem vários equipamentos aí de LED, laser aí no mercado, né? E aí, Kátia, né? Como que funcionam eles, né? Será que todos eles são bons, eles apresentam resultados? É exatamente isso que nós vamos estar falando hoje, tá? Então, nós vamos abordar sobre os equipamentos de LED e laser de baixa potência, a luz intensa pulsada e o laser de alta potência, ok? Bem, uma coisa que causa muita confusão, principalmente essa questão dos lasers, né? Mas, Kátia, laser de baixa potência, laser de alta potência, né? Como assim? Tá? Então, vocês vão ver hoje que são dois equipamentos que vão promover efeitos bem diferentes, tá? Então, são todos equipamentos emissores de luz, mas que vai ter diferença aí por conta da potência. Mas antes de falar exatamente sobre os equipamentos, vamos falar o que é fototerapia, né? Estou falando de quais são os equipamentos de fototerapia, mas o que é fototerapia? Então, gente, foto vem de luz. E a terapia é porque ele vai promover algum tipo de ação benéfica no nosso organismo, tá? Então, são as terapias por luz. Hoje, se vocês forem pesquisar também em relação a esses equipamentos, talvez vocês vão encontrar ali por fotobiomodulação, tá? Então, pode encontrar nesse termo também, tá? E ainda mais, o que é a luz, Kátia? A luz, ela é uma onda eletromagnética que vai propagar no tempo e espaço, e ele vai transportar uma energia, né? No caso, assim, uma energia em forma de calor, muitas vezes, tá? E essa energia, ela vai promover aí efeitos terapêuticos no meu tecido. Um exemplo de fonte de energia bem comum, gente, é o sol, né? O nosso sol é a nossa fonte maior de energia e sem ele, a gente não tem vida aqui na Terra, tá? Então, essa energia, ela é benéfica, tá? Ela tem também as ondas que não são, mas a gente precisa da energia do sol para sobreviver, tá? Então, fototerapia é o uso terapêutico da luz visível e não visível, tá? E por que não visível, Kátia? Porque também tem aquela luz infravermelha, que ela não é visível ao olho, tá? Então, dentro dessas ondas emitidas, temos então também as ondas ou os raios infravermelhos, tá? E essa luz, ela vai interagir com alguns tipos de estruturas, células, né, moléculas, perdão, presentes no nosso tecido, que nós vamos chamar de cromóforos. Então, apenas algumas estruturas que absorvem e interagem com essa luz. Então, e aí vai promover várias reações químicas, efeitos fisiológicos no tecido. E aí, então, nós temos alguns tipos de equipamentos que emitem a luz, que é então o laser e o LED de baixa potência, a luz intensa pulsada, o laser de alta potência, tá? Então, vamos falar um pouco da diferença entre esses equipamentos. Quando a gente fala de laser de baixa potência e LED, a gente vai estar falando que eles emitem uma energia, entre aspas, fria, tá? Ou seja, eles não vão gerar um calor significativo no meu tecido. E quando a gente fala de laser de alta potência e luz intensa pulsada, eles vão gerar uma energia quente. Então aí já vem uma principal diferença entre esses, vamos dizer assim, que a gente separou, né, em dois grupos aí principais de equipamentos, tá? Então, dessa forma, um grupo, né, de laser e LED de baixa potência, eles vão gerar uma energia, entre aspas, fria, e o laser de alta potência, a luz intensa pulsada, em uma energia quente. Tá? E isso, então, vai gerar efeitos fisiológicos bem diferentes. O laser de baixa e o LED, ele vai gerar o que a gente chama de fotobiomodulação, tá? E a luz intensa pulsada e o laser de alta potência, ele vai promover o que a gente chama de fototermólise. Nossa, o que é isso, né? Então, vamos lá, vamos entender o que é isso. O que é fotobiomodulação? É quando o tecido interage com essa luz, promovendo uma bioestimulação ou uma bioinibição. Ou seja, ele vai estimular alguma estrutura ou ainda inibir a ação dela e aí promover diversos efeitos fisiológicos.
tá? Como, por exemplo, às vezes a gente quer estimular o fibroblasto a produzir mais colágeno, elastina, por exemplo, tá? E quando elas, né, no caso aqui, quem vai receber essa luz, né, vão ser algumas estruturas e vão ativar a mitocôndria, por exemplo, que é a mitocôndria que é responsável por produzir mais energia para a célula. Então, por isso que a gente fala em fotobiomodulação, a gente vai fazer uma modulação, nós vamos modular o funcionamento do organismo, tá? E aí promovendo mais energia, mais ATPs, né, que a gente fala, para mitocôndria trabalhar mais. E aí a gente vai ter uma melhor síntese proteica também, um aumento na produção de colágeno, elastina, tá? Também vamos ter ali, ajudar na regeneração do tecido, uma ação anti-inflamatória, ajudar na cicatrização de feridas, tá? Então, essas seriam as principais indicações para laser e LED de baixa potência. E quando a gente fala de fototermólise? Então, foto, como eu falei, vem de luz. Termo vem de calor. Lise vem de quebra, destruição, lesão. Então, nós vamos fazer, né, um tipo de lesão ou necrose tecidual através desse calor gerado pela luz, tá? Então, geralmente a gente promove uma coagulação e necrose do tecido, como por exemplo, quando a gente fala do laser de alta potência para fotoepilação. Então, aquela energia quente, ela vai atingir ali o bulbo do pelo para promover a destruição, a necrose do bulbo e matar aquele pelo para que ele não nasça. Então, para ter então a fotoepilação. Então, é um tipo de energia quente, onde ele vai destruir ou lesionar uma certa estrutura, tá? E aí nós temos também equipamentos de laser para fazer remoção de tatuagem, para rejuvenescimento, remoção de manchas, tá? Também telangiectasias e além, né, é o que hoje acho que em dia que é mais conhecido é a fotoepilação, tá? Para tratamento da remoção dos pelos. Então, dessa forma, a gente viu que esses dois grupos de equipamentos, eles vão promover efeitos fisiológicos bem diferentes. Tanto, outra diferença entre esses dois equipamentos, esses dois grupos de equipamentos, é a forma com que é emitida essa luz, tá? Cada equipamento, né, ele emite então um tipo de luz, só que qual que é a diferença então, por exemplo, do laser de baixa potência com o LED, Kátia? O laser, tanto de baixa quanto de alta potência, a forma com que é emitida essa luz, ela emite uma luz que a gente fala assim, num feixe paralelo, tá? E eles sempre caminham, essas ondinhas, elas vão representar então o feixe da luz, tá? Porque ela é uma onda eletromagnética, tá? Então, essa luz do laser, tá? Os feixezinhos, eles vão andar todo numa única direção, de forma paralela numa única direção. E ela vai ser mais pontual, tá? E ela vai ser monocromática, ou seja, ela vai emitir apenas uma cor. E quando a gente falar em cor, a gente vai estar falando também em comprimento de onda, ou seja, quando a gente fala em terapia por luz, nós vamos falar em comprimento de onda, onde cada comprimento de onda vai representar uma cor. Já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então, o laser vai emitir apenas um comprimento de onda, ou seja, uma cor, e os feixezinhos vão todas em uma única direção. E quando a gente fala em LED, essa luz é uma luz que ela vai se espalhar. Ela vai se divergir. Então, os feixezinhos, uma vão para o lado de cá, outra para lá, então ela vai em várias direções, tá? E isso faz com que vamos dizer assim, a área de atuação, né, ele amplie mais a área de tratamento, tá? Então, o LED tem essa diferença. O laser, ele vai ser uma aplicação mais pontual e o LED, por ele ter essa abertura do feixe, ele acaba atingindo uma área maior, tá? E a luz intensa pulsada também, da mesma forma, ela tem esse feixe que dispersa, tá? Então, eu consigo também uma área de atuação maior. Só que a luz intensa pulsada, né, ela emite vários comprimentos de ondas diferente do laser de alta potência, tá? Então, essa também é uma diferença entre esses dois equipamentos, tá?
E quando a gente fala hoje em LED, a gente fala assim que ele é quase monocromático, ou seja, ele emite quase um único comprimento de onda, tá? Então ele acaba, a gente considera ele que está quase monocromático. Ele emite feixes assim, às vezes com 2%, né, de diferença ali, mas ele emite quase uma única cor, tá? Eu vi aqui que já estão enviando umas perguntinhas. A Júlia comentou assim: já fiz uma depilação a laser e dói muito. Ouvi dizer que a luz pulsada não dói tanto. É verdade? É verdade, gente. Só que eu já vou explicar um pouquinho mais por que que isso acontece. Mas tem muito a ver com essa questão da emissão da luz, né? Porque o laser, como eu comentei, ele é um feixe de emissão mais pontual, então ele acaba concentrando mais energia, enquanto que a luz pulsada ela dispersa mais essa energia. Então, como ela acaba atuando numa área um pouquinho maior, ela dá mais conforto, tá? Mas hoje as tecnologias já estão bem avançadas e aí a gente tem vários equipamentos aí que tem uma ponteira super resfriada e tal, então que acaba dando esse conforto. Mas já explico também um pouco mais, conforme a gente vai explicando ali na frente sobre alguns itens, vocês vão entender, né, por que dá essa diferença, até mesmo no questão do conforto e tudo mais, né? A Luzinha perguntou aqui também se as máscaras de LED funcionam. Isso aí é um assunto que eu já vou falar também, já vou desmistificar sobre isso aí. Deixa eu explicar só alguns conceitozinhos antes, que vocês também já vão entender o porquê dessas máscaras. Mas, ó, aguardem aí, que isso aí é um assunto bem interessante, tá? As máscaras de LED. Bem, então, como eu estava falando, né, a diferença, então, de emissão dessas luzes, né, como essas luzes são emitidas, tá, entre esses equipamentos aí. Então, Kátia, deixa eu explicar um pouquinho melhor o que é essa questão de comprimento de onda, de cores, né? Quando a gente, então, fala de luz, nós temos essa faixa de luz que a gente fala de luz visível, que a gente consegue enxergar. Como, por exemplo, a luz do sol, a luz branca, ela é formada por várias cores. Lembram da cor do arco-íris, né? Então, quando tem o fenômeno, né, do arco surge o arco-íris no céu, é porque choveu, aquela cor branca, luz branca, ela é fragmentada, né, em diversas cores. Então, aí acaba formando a luz branca. Então, essa é a luz visível, que a gente consegue enxergar também. E acima disso, a gente também tem o que a gente chama de luz infravermelha. Então, dentro dessas inúmeras ondas eletromagnéticas que nós temos, né, no ambiente, estamos cercados, na verdade, por vários tipos de ondas eletromagnéticas, como por exemplo, tá? Quando a gente fala em raio-x, por exemplo, também é um tipo de onda eletromagnética. Raio-x, raios gama, né? Só que esses já são raios que a gente chama de ionizante, ou seja, eles promovem algum tipo de lesão no tecido. E a gente também tem aquelas ondas de rádio, televisão, né? Também são alguns tipos de ondas, só que eles estão já no espectro que não fazem mal, nenhum dano tecidual, né? Mas, então, existem vários tipos de radiação e nós estamos cercada por eles. E o mais comum, então, é a do sol, que eu comentei, e aí também, mesmo dentro dos raios do sol, a gente tem as luzes UVA, UVB, a luz visível e a infravermelho. O que vai mudar? O comprimento da onda, tá? Só que a gente tem uma faixa que a gente chama de faixa terapêutica, que vai de 370 nanômetros e a 1.200 nanômetros. Nanômetro, gente, é o comprimento, tá? É a bilionésima parte do metro, então é bem pequenininho. Tá? Mas então a gente vai falar em comprimento de onda. Cada cor vai representar um comprimento de onda, tá bom? Bem, e aí quando a gente fala em comprimento de onda, tá? Então a gente tem de 370 a 1.200. Quanto menor o comprimento de onda, ele vai ter uma ação mais superficial no tecido. E quanto maior o comprimento de onda, ele vai ter uma ação mais profunda. Então olha só que legal. Então, eu tenho aqui tenho comprimentos de onda, cada comprimento de onda vai representar uma cor e quanto menor o comprimento de onda, ele vai ter uma ação mais superficial. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. A luz azul e a luz violeta, elas têm um comprimento de onda ali por volta de 390 até mais ou menos uns 470.
tá? E aí elas vão ter uma ação mais, ó, superficial a nível epidérmico. Se eu estiver falando da luz verde e luz âmbar, ela vai ter, a luz verde ela tem ali por volta de 520 mais ou menos, o âmbar em torno ali de 550 até quase 600, e aí elas vão ter uma profundidade ali na nível da derme superficial, tá? Então, seja na derme papilar. Já se eu pego o vermelho e o infravermelho, o vermelho ele está em torno ali de 660, 700 e o infravermelho acima de 740. Eles já vão pegar ali, ó, a nível de derme e hipoderme, tá? O infravermelho ele vai mais profundo ainda, tá? Ele pode até pegar ali a nível muscular. Por isso que ele é muito utilizado na fisioterapia, por exemplo, tá? Então, eu tenho que quanto maior o meu comprimento de onda, mais profundo, tá? E aí, de acordo então com a profundidade que ele atinge, então também já vem aí também muitas indicações de tratamento, tá? Outra coisa muito importante quando a gente fala de luz é nem tudo que está na nossa pele absorve e interage com essa luz. São apenas algumas moléculas que nós vamos chamar de cromóforos, tá? Ou ainda de fotorreceptores, que são aquelas moléculas que vão absorver essa luz e aí então interagir, ter algumas reações, né? Promover efeitos fisiológicos no meu tecido. Quem são essas moléculas, tá? As principais são a melanina da pele e do pelo também, né? Porque a gente fala lá do laser de alta potência para fazer a fotoepilação. Temos também a oxihemoglobina do sangue. Nós vamos ter a água, a protoporfirina, que é uma substância presente na bactéria, principalmente, né, quando a gente fala da bactéria P. acnes, por exemplo. E também nós temos a citocromo C oxidase, que é uma enzima presente na mitocôndria. Então lembra quem é a mitocôndria? Que produz energia para a minha célula, para a gente sobreviver, né? Que vai produzir mais energia para nós. Então ele que vai absorver, tá? E aí cada cromóforo desse, ele também tem uma afinidade com uma determinada cor. Olha só que interessante. Então, por exemplo, a protoporfirina, que é aquela que está presente na bactéria, ela absorve muito bem a luz azul. Por isso que a luz azul, a gente acaba usando ela para ter o efeito bactericida, para matar a bactéria. Porque a protoporfirina absorve, a gente dá uma grande quantidade de luz azul para ela, ela vai sofrer um estresse oxidativo, né, liberação de radicais livres, muita liberação de oxigênio e ela morre porque ela é anaeróbica e tem muito oxigênio ali, tá? Então, seria por isso que a gente usa a luz azul e violeta como efeito bactericida, fungicida, tá? Outro exemplo é a citocromo C oxidase, né? Ela absorve muito bem a luz vermelha e infravermelha. Por isso que as cores que a gente escolhe para fazer regeneração do tecido, para estimular colágeno, para dar mais energia para a célula, a gente acaba utilizando a vermelha e infravermelha para que essa citocromo C oxidase que está presente ali na mitocôndria absorva e estimule a mitocôndria a produzir mais energia, estimule o fibroblasto, tá? Então, por isso, então a gente tem que cada cor, cada cromóforo vai absorver uma determinada luz, né? Vai melhor, né? Vai ter uma afinidade maior, absorver mais e interagir, tá bom? Já a melanina, ela absorve bem vários comprimentos de onda. Mas aí outra coisa que a gente tem que avaliar, o que eu quero tratar, em que camada que ela está. Porque lembra que eu falei que quanto menor o comprimento de onda, mais superficial? Então, se eu quero tratar, por exemplo, uma mancha, né? Então, eu tenho a melanina e tenho a mancha. Então, eu tenho que buscar um comprimento de onda menor, para ela ter uma ação mais superficial. E se eu quiser tratar a melanina, que está ali no pelo do bulbo ali, né? A raiz do pelo, ela tá ali na derme profunda. Então, eu tenho que pegar um comprimento de onda, ó, que atinge lá. Então, vermelho e infravermelho, geralmente, né, o infravermelho, principalmente, é o mais profundo, tá? Então, por isso que equipamentos de fotoepilação são comprimentos de em torno de 640, 660 para cima, tá? Para poder ter, então, a profundidade. Então, vocês viram que eu preciso escolher a cor, saber quem é o pigmento ou cromóforo-alvo que eu quero atingir, qual é a profundidade que ele está, né? Então, eu tenho que estar verificando tudo isso aí, ok? Então, vou fazer um resuminho até aqui.
Nós temos equipamentos de fototerapia que vão emitir uma energia quente ou fria, tá? Então, primeiro que a gente já classifica, separa dessa forma, porque daí eles vão promover efeitos completamente diferentes. A forma com que esses equipamentos emitem essa luz também é diferente. Então, alguns equipamentos vão emitir uma luz monocromática com uma cor só, outras com várias cores, policromática, como a luz pulsada. E a forma com que essa luz é emitida. Então, o laser, ela é colimada e coerente, ou seja, é um feixe de luz paralelo em uma única direção. Ou a gente tem os feixes não colimados e não coerentes, onde elas espalham, vão para várias direções, tá? Bem, e também nós temos que as cores, elas são representadas por comprimentos de onda, e quanto menor o comprimento de onda, ela vai ter uma ação mais superficial, e quanto maior, mais profundo. E também que a luz, ela é absorvida apenas por cromóforos específicos que interagem e vão promover então diferentes reações fisiológicas de acordo também com a cor que é emitida, tá? Entendido isso até aqui, então vocês talvez estejam aí se perguntando também, né? Mas Kátia, então o laser é melhor do que o LED, né? Então, a gente já ouviu muito falar assim, né? Eu, pelo menos, atendo muitos clientes com essa dúvida. Kátia, eu ouvi dizer que o laser é melhor que o LED. Então, gente, a gente ouviu muito isso lá atrás. Por quê? Lá atrás, os LEDs, eles não tinham tanta potência como atualmente. Hoje, a tecnologia está mais avançada. Então, foram desenvolvidos LEDs, que são os diodos emissores dessa luz, mais potentes. Então, lá antigamente, como eles não tinham tanta potência, eles não entregavam bons resultados. E aí, da onde surgiu que o laser é melhor do que o LED? Hoje não. Hoje a gente tem equipamentos, tá, com uma potência muito alta com os LEDs, que eles acabam entregando a mesma energia. Então, os resultados, eles são tão bons quanto os lasers, tá? E já temos muitos estudos também mostrando que a forma com que é emitida essa luz, se ela é colimada ou se ela não colimada, se é coerente ou não coerente, ela não vai influenciar no efeito fisiológico que ele gera no tecido, tá? Então, laser e LED, eles vão promover os mesmos efeitos fisiológicos no tecido, tá? Então, eles vão ter as mesmas indicações de tratamento. Então, contanto que nós tenhamos, né, um equipamento de LED de potência, de boa qualidade, nós vamos ter os mesmos efeitos que o laser, tá? Então, vale a pena aí investir em LED, sim, mas sempre observando a questão da potência, tá? Mas, então, Kátia, qual é a vantagem, então, de ter um LED? Bem, geralmente o equipamento de LED, ele tem um custo menor em comparação com o laser, e a área de aplicação deles é maior. Lembra que aquela luz se espalha? Então, geralmente, hoje a gente tem aqueles aparelhos de clusters, né? Que a gente chama assim, que são aqueles aparelhos... Tem gente que fala assim que é um chuveirinho, porque tem vários pontos de LED, né? Mas eu acabo tendo uma área de atuação, ó, maior, tá? Às vezes tem clusters que são, né? Clusters que são pequenos, tem outros que são grandes, tá? E o laser geralmente é mais pontual. Apesar de que a gente já tem bastante equipamento nesses clusters também, com vários pontos de laser, tá? Mas isso às vezes acaba deixando um pouquinho mais caro, tá? Então a gente tem equipamentos de LED, tá? Com vários pontos, que acaba fazendo com que eu tenha um aplicador maior. E isso, qual é a vantagem também, Kátia, de ter um cluster maior, um aplicador maior? Tempo de tratamento, tá? Então, se a gente colocar, né, aquela canetinha pontual, se eu for trabalhar aqui ponto por ponto, olha só quanto tempo que eu vou levar para fazer ali, ó, ponto por ponto, tá? Em cada pontinho, tá? Vamos supor que tem que fazer 30 segundos por ponto, tá? Então, olha ali, né? Toda aquela área de... Agora eu venho com o aplicador grande, ó, uma vez só, tá? Se a gente for pensar, então, numa aplicação corporal, um aplicador maior, vou levar menos tempo, tá? Então, otimização de tempo também, tá? Bem, aí vou responder agora aquela perguntinha que me fizeram lá na frente, né? E aí, Kátia, as máscaras de LED funcionam? Gente, toma bastante cuidado, tá?
Tem muitas máscaras, aquelas máscaras que ainda eu falo, eu brinco um pouquinho, tá, gente? Parece aquelas, não sei se tem quem que tem aqui, quem aqui é da minha época, né? Mas tem aquele filme, né? Sexta-feira 13. Então aquela máscara de LED, lembra o Jason, né? Tá? Mas, gente, toma só um cuidadozinho, tá? Muitas dessas máscaras que são importadas, elas não têm potência, tá? Elas não oferecem potência. Então, na hora de vocês investirem em um equipamento, prestem bastante atenção em alguns parâmetros, tá? Como eu comentei, os equipamentos, eles têm que informar o comprimento de onda. Não basta falar que ele tem a luz vermelha, a luz azul, luz verde. Não, ele precisa te informar o comprimento de onda. E outra coisa, a potência. Qual é a potência desse equipamento? Tá? Desses LEDs. Então, se ele não tiver potência, você vai ter que ficar aplicando muito tempo. Então, por quê? Tempo de aplicação, quando a gente fala em tempo de aplicação de LED, de laser, tá? A gente vai depositar uma energia no tecido. E essa dependência desse tempo, ele depende da potência, do quanto ele consegue entregar de energia. Então, quanto maior a potência do meu equipamento, menos tempo eu levo para depositar aquela energia, tá? Então, a gente vai falar essa energia em joules, tá? Que é a dose, a quantidade de dosimetria que eu preciso para determinado tipo de tratamento. Então, quando a gente fala em LED, laser, qual é a potência? Porque quanto maior a potência, menos tempo eu aplico em cada ponto. Então, se ele não te informar a potência, como é que você vai saber quanto tempo você vai aplicar? E aí? Mas Kátia, eu vejo ali o pessoal falando de tratamento, e aplica por 20 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Opa, peraí, gente. Tempo de aplicação em LED laser, ele depende da potência. Tem equipamentos aí que são potentes, que você vai trabalhar ali num determinado ponto por 1 minuto, 2 minutos, 3. Então, não é por tempo. Se você colocar 10 minutos num aparelho potente, em vez de estimular, eu vou inibir, eu vou ter uma ação contrária, tá? Então, é muito importante essa questão da potência, tá? Então, a gente não pode ir apenas pelo tempo de aplicação. Tempo depende da potência do equipamento. Então, muitas máscaras, eles não têm potência. Às vezes, vocês podem ficar o dia inteiro com aquela máscara, tá? E não vai fazer efeito terapêutico. Então, tomem bastante cuidado, tá? Uma das referências, gente, primeira coisa, preço dessas máscaras. É baratinho? Gente, foge deles, tá? Barato. E não tem, né? São importados, baratinho. E não tem Anvisa, piorou. Gente, nós como profissionais temos que usar equipamentos com Anvisa, tá? Então, tomem bastante cuidado nesse sentido. Então, não joguem dinheiro fora. O barato sai caro. Bem, e aí, quando a gente fala também, né, desses equipamentos de LED, laser, né? Como eu falei, questão da potência, tá? Então, tome esse cuidado, não vai só pelo tempo. Porque quando a gente fala em LED e laser, como eu falei lá no início, eu posso gerar uma bioestimulação ou uma bioinibição. Eu tenho uma dose ideal para cada tipo de tratamento, tá? Pequenas doses estimulam, altas doses inibem, então tomem bastante cuidado, tá? Eu preciso fazer o cálculo. Só que eu vou ficar fazendo cálculo, existe até uma fórmula para isso, tá, gente? Mas não, hoje em dia, os equipamentos profissionais, tá, de qualidade, que tem potência, eles já fazem o cálculo automático pra gente. Basta eu colocar a dose. Eu quero 3 joules, 4 joules, o aparelho mesmo já vai lá e calcula quanto tempo eu preciso para depositar essa quantidade de energia, tá bom? E dentro dos equipamentos que nós temos aí no mercado, a gente tem então aquelas canetas pontuais, tá? Pequenas, com aplicadores que vai fazendo de ponto a ponto, que ela é muito bom para quem vai fazer acupuntura, para quem vai fazer a técnica ILIB, para quem vai trabalhar, né, pequenas áreas, tá? E nós temos os aplicadores cluster, que são aplicadores maiores, tá? Principalmente quem vai fazer facial, corporal, trabalhar, né, para tratamento de gordura localizada, celulite, pós-operatório, onde eu preciso atuar em grandes áreas, tá? Então, um bom equipamento, gente, tem que investir um pouquinho aí, tá?
um pouquinho mais de 2.000 para cima em canetas pontuais, às vezes um pouquinho mais de 5.000 aí para um aplicador com cluster, porque senão provavelmente vocês vão estar entrando ali no equipamento que talvez não vale a pena investir, tá? Que é o que eu falei, às vezes o barato sai caro. E gente, tem que ter um equipamento de laser e LED na clínica de vocês, porque eu falo que laser e LED é vida. A gente pode associar eles a praticamente todos os tratamentos, tá? A gente associa muito tipo, amplia bastante o leque de tratamento, amplia, potencializa bastante o resultado aí. Por exemplo, fez o microagulhamento, faz a bioestimulação. A partir do 3º dia começa a entrar aí com um laser para ajudar na regeneração do tecido, para estimular colágeno, tá? Então, se você vai adquirir se ficar na dúvida entre uma caneta, cluster, tudo depende de que tipo de aplicação você quer fazer, tá? E também do quanto você pode estar investindo aí no momento, tá? Mas observem sempre esses parâmetros que eu comentei, tá? Mas, gente, vale super a pena, tem que ter equipamento aí de LED ou de laser na clínica de vocês. E os aparelhos de laser de alta potência ou da luz intensa pulsada, Kátia? Então, qual a diferença entre eles? Qual investir, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre eles agora. Deixa eu só dar uma olhadinha se tem apareceu alguma dúvida. Eu vi que bastante gente, né, deu uma passadinha por aqui. Qualquer coisa vocês podem estar me enviando. Quem está entrando agora, quiserem mandar alguma dúvida, tá? Hoje o assunto é sobre fototerapia, aparelhos de LED laser, laser de alta potência e a luz intensa pulsada. Bem, então vamos lá. Qual a diferença entre a luz pulsada e o laser de alta potência? Os aparelhos de laser, como eu comentei, vão emitir apenas uma cor, que é monocromático, tá? Então, o aparelho ele vai ser específico para um tipo de tratamento, porque ele vai emitir um determinado comprimento de onda, tá? Então, por exemplo, você vai ter um aparelho de laser para fotoepilação, você vai ter um aparelho de laser para fazer remoção de manchas ou tatuagem, para rejuvenescimento, tá? Então, é um aparelho específico. Já a luz pulsada, como ela emite vários comprimentos de onda, eu consigo trabalhar vários tipos de disfunções estéticas. Então, eu posso trabalhar desde a fotoepilação, para rejuvenescimento, para remoção de manchas, para telangiectasias, tá? Tudo num único equipamento. Então, olha aí, eu tenho um leque de tratamento maior com a luz pulsada, enquanto que no laser eu tenho que escolher um tipo de tratamento. Outra diferença entre eles é a potência, ou seja, né, o laser ele entrega mais energia, tá? Em comparação com a luz pulsada. Até mesmo porque ele tem a emissão mais pontual, concentra tudo num ponto, tá? E ele geralmente vem com uma potência maior também, tá? Então, o laser ele faz com que entregue mais energia. Mas, por conta disso também, é que ele é mais dolorido. Então, como a Júlia, né, perguntou lá, né, ela faz a depilação a laser e sentiu muita dor. E perguntou se a luz pulsada é menos dolorida. Sim, justamente por conta disso. Porque o laser, ele concentra mais energia, então ele acaba entregando mais energia. A luz pulsada, como ela diverge mais, né, aquela energia dissipa mais, então ela é menos dolorida. Tá? Mas isso vai influenciar no resultado, Kátia? Muito pouco, tá? Então, na prática clínica, se eu for pensar para pelo, por exemplo, tá? Então, hoje, se a gente for comparar, né? Diferença entre o laser de alta potência para fotoepilação e a luz intensa pulsada, depende muito do equipamento, tá? Mas hoje a gente tem estudos assim que dão resultados muito parecidos. Tá? Enquanto que com a luz pulsada, às vezes eu preciso, né, em torno de umas 8 sessões para acabar com os pelos, o laser em torno de 5, tá? Então, a diferença é muito pouca, dependendo do equipamento, até igual. Só que eu vejo, assim, hoje também muitas clínicas aí de estética que tem laser e estão fazendo em torno de 10 sessões e as clientes estão falando que ainda não vê resultado. Falei, opa, como assim? Tá? Então, às vezes, não está conseguindo entregar toda a energia. Por quê? Ainda existem no mercado equipamentos de lasers que eles não têm uma crioproteção, ou seja, uma ponteira resfriada.
E aí, como o laser dói mais, não consegue entregar muita energia. E aí não consegue entregar bons resultados. Enquanto que tem muitos equipamentos de luz intensa pulsada. Então, por exemplo, a Ibramed, ela tem o Lira. O Lira, ele é um equipamento de luz pulsada e ele tem uma ponteira resfriada. Então, eu consigo entregar mais energia, porque essa crioproteção, ela protege a pele. Então, faz com que haja menos dor e eu entregue energia. Então, por isso que aí tem equipamentos no mercado de laser que não tem essa proteção, entrega essa energia, é muito quente, a cliente reclama, aí diminui a energia e daí não dá tão bom resultado. Então, entendem que às vezes eu tenho uma luz pulsada e eu entrego um resultado tão bom quanto ou ainda melhor do que o laser. Então, depende. Mas nós temos aí também uma tecnologia a mais em relação aos lasers. Hoje a gente está com uma tecnologia, saiu uns lançamentos aí no final do ano passado da tecnologia do laser, emitindo 3 comprimentos de onda. Como assim, Kátia? Então, são todos assim infravermelho, mas lembra que eu falei, de acordo com o comprimento de onda, profundidades diferentes, então ele acaba atuando em níveis, né, diferentes no tecido ali. Então, às vezes eu pego um pelo, porque a gente tem profundidades de pelos diferentes, né? Por exemplo, região da axila, o pelo vai estar mais superficial em comparação com a região da barba ou da virilha, tá? Então, por conta disso, eu consigo atuar em diversas profundidades. E equipamentos com ponteiras super resfriadas. Então, a gente tem hoje também no mercado, por exemplo, o Vega, que é um aparelho de laser da Ibramed. Ele vem com a ponteira super resfriada. E aí, ele entrega bastante energia e com a proteção dessa ponteira. Então, eu consigo entrega de energia e conforto para o meu paciente. Então, dá para fazer também aí uma fotoepilação quase sem dor com esses equipamentos de laser, né, mais atualizados também. Então, é muito relativo, tá? Essa comparação em questão de resultados em relação à luz pulsada e o laser. Então, depende do equipamento do laser, tá? Se ele tem essa crioproteção e a forma também com que é programado, tá? Mas, em questão de conforto, tá? Falando de uma forma geral, a luz pulsada ela é mais confortável do que o laser, tá? Ah, Kátia, mas então... como que eu vou escolher entre uma luz pulsada e um laser, né? Gente, investimento, tá? O investimento que se faz no aparelho de luz intensa pulsada é bem menor do que um laser, tá? Então, vai depender muito do como que você pode investir, tá? Então, luz intensa pulsada, ele é mais confortável, só que ele vai entregar um pouco menos de energia. O laser, ele entrega mais, só que ele é mais caro, tá? Tem que investir um pouquinho mais. Então, ele dá se for para pelo, ele dá um resultado um pouco mais rápido, tá? Mas não dá tanta diferença assim, tá? A Lauriele tá comentando aqui que o Vega é o melhor. Vega é o melhor, tem a ponteira bem resfriada, exatamente, a menos 16 graus, tá? Então, gente, ela protege super a pele. Então, na hora que faz a aplicação, ela fica confortável. Ela é bem parecida com o da luz pulsada. Então, é confortável, tá? E ele também tem um método que a gente chama de método varredura, onde ele vai fracionando, ele vai entregando aos poucos e vai acumulando energia ali. Então, vai entregando aos poucos, faz com que também seja confortável. E o fato de ter essa técnica varredura aí, dá para trabalhar o fototipo 6. Outra vantagem em relação à luz pulsada, tá? Porque a luz pulsada, a gente não trabalha o fototipo 6, que é a pele negra, tá? A gente só trabalha até o fototipo 5 com a luz pulsada. E o laser, não são todos, tá? Por conta dessa questão do comprimento de onda, da ponteira resfriada. Então, não são todos os lasers, mas o Vega, que eu tô comentando aqui, ele dá para trabalhar até o fototipo 6, tá? Bem, então, como eu comentei, a principal diferença, tá? A questão do investimento, tá? E quando a gente fala também em luz pulsada e o laser, tá? A gente tem uma quantidade de disparos, ou seja, uma vida útil. Então, a luz pulsada, ela tem uma lâmpada e ela tem uma vida útil. Então, tem equipamentos aí com 1 milhão de disparos, 1,5 milhão. O Lira, por exemplo, ele tem 1,5 milhão de disparos. Aí 1,5 milhão aparentemente é pouco, gente, mas é muito disparos. Dá para trabalhar aí em torno de 3, 5 anos tranquilo, tá? Lógico que tudo depende do quanto você vai
trabalhar, tá? Mas é bastante disparos. E o laser, o Vega pelo menos, tá? Ele tem 40 milhões de disparos. Gente, dá pra falar que até é praticamente ilimitado, né? Mas ele tem 40 milhões de disparos, ou seja, dá pra trabalhar bastante. Então, ou seja, ele tem um investimento um pouquinho maior, mas ele vem com 40 milhões de disparos. Tá? Então, também seria essa diferente. Porque, Kátia, quando acaba esse 1,5 milhão? No caso do Lyra, tem que trocar a lâmpada, né? No caso, a ponteira toda que tem a lâmpadazinha que emite essa luz, tá? Então, vai ter um pouquinho de custo. Então, mas, inicialmente, tudo depende. Então, quanto que você pode estar investindo agora no tratamento. E sem contar que com a luz pulsada, você, né, tem ali ainda a opção de fazer um tratamento para um rejuvenescimento, associar um tratamento de clareamento de manchas, telangiectasia, tratamento de acne. Eu tenho mais opções de tratamento, tá? Enquanto que no laser vai ser só para um, tá? Então, tem que pôr aí na balança, né? O que vocês querem oferecer? Tem algumas clínicas que são especializadas em depilação, ou epilação, que é a forma correta, né, dos fios. Então, aí eu acho que vale a pena investir já num laser, né? Porque só vai trabalhar com isso, eu preciso entregar resultado, 40 milhões de disparos, né? Então, aí eu já investiria no laser, tá? Então, tudo depende aí do teu objetivo de tratamento também. O que você vai querer oferecer na sua clínica, ok? Quem quiser enviar mais dúvidas aqui ou fazer algum comentário, quem já trabalha aqui com equipamento de laser, de fotodepilação, quiser também, vão enviando aí. Bem, deixa eu fazer um convitinho aqui para vocês. Aproveitando, vou fazer um convite aqui, até mesmo por conta desse meu projeto, que a gente está falando todos os encontros aqui às quarta-feiras, trazendo o assunto de eletroterapia, mas um convite especial, tá? No dia 2 de fevereiro, tá? Eu vou fazer um evento chamado Dominando a Eletroterapia. Ele vai ser um evento online e gratuito, tá? Só que ele vai ser pelo canal do YouTube, apenas para quem fizer inscrição antecipada, tá? Então ele vai ser para um grupo fechado, onde eu vou dar, gente, um aulão de eletroterapia. Eu vou falar de vários equipamentos, os mais comuns que a gente trabalha no mercado, tá? Vou falar sobre a diferença dos parâmetros, onde a dificuldade de muita gente, para vocês, então, o objetivo, né, desse aulão, né, vamos dizer assim, desse evento, é fazer com que ajude vocês a potencializar, né, o resultado das suas clientes e poder programar os equipamentos de uma forma mais personalizada, tá? Dominando dominando a questão da eletroterapia, tá? Então, vamos potencializar o resultado aí das suas clientes para programando os equipamentos de uma forma mais personalizada, tá? Eu acho que isso aí vai fazer todo o diferencial. Então, muita gente tem essa dificuldade no dia a dia, acaba usando os protocolos prontos, né? E tem, vamos dizer assim, não consegue fazer aquele protocolo mais personalizado porque tem dificuldade exatamente nesses parâmetros, tá? Então, coloca aí na agenda, já programa dia 2 de fevereiro, às 20 horas de Brasília. Então, vai começar um pouquinho mais cedo do que em relação aos nossos encontros, porque vai ter muito conteúdo, tá? Não vai ser só uma horinha não, vai ser um tempinho a mais, tá? Talvez vai ficar aí em torno de talvez umas 2 horinhas, mas gente, eu vou entregar bastante conteúdo para vocês. Então, não percam, fica o convite aí para vocês, tá bom? Mas tem que fazer a inscrição, logo eu vou estar colocando o link de inscrição lá na bio, ou vou estar colocando aí no Instagram, vou estar anunciando e vocês se preparem, façam suas inscrições aí para participar então e receber os lembretinhos de onde que vai ser a live, tá? A live não, a aula, ok? Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui em mais um encontro eletro com a Kátia. Fico muito feliz que vocês estejam participando aqui comigo. Até a próxima quarta-feira. Em breve eu já coloco aí qual vai ser o tema da próxima quarta-feira, ok? Boa noite a todos. Para quem entrou aqui comigo, é esteticista, parabéns pelo dia de hoje, que é o dia do esteticista. Gente, muito obrigada. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.